Olá, quanto tempo! Para quem não está lembrando mais, meu nome é Regilane Medina. Já tem uns bons dias que eu não, ali estou gravando mais vídeo. Mas enfim, nós paramos no nosso estudo número 14 e hoje nós estaremos falando um pouco sobre leis, ok? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, pedimos o Teu Espírito Santo nesse momento. Nos ajude a compreender. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria nas palavras e também abra a mente e o coração de quem me ouve para poder não somente ouvir, mas também colocar em prática na vida. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Um fato indiscutível é de que sem leis não há ordem. Para que haja ordem, precisa de ter leis, né? O nosso universo é governado por leis. Nós temos em cada país tem a sua Constituição Federal. Então, sem lei de trânsito, tudo seria uma bagunça. Então, da mesma forma, a Bíblia mostra 4 tipos de leis, né? Vamos falar sobre 4 tipos de leis. As leis cerimoniais, que eram leis relacionadas ao santuário. Fala também, você pode encontrar sobre a lei cerimonial, vocês podem encontrar em Levítico, capítulo 1 ao capítulo 4, tá? A gente fala sobre as leis cerimoniais. Também temos as leis de saúde lá em Levítico 11, que nós iremos falar um pouco sobre ela mais em detalhes. Nós temos também as leis civis, que eram a constituição do povo de Israel, que você pode encontrar em Êxodo capítulo 21 e 22, Você pode ler todas essas leis. E nós também temos a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, ok? Escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, ok? Essa informação está em Êxodo capítulo 31, verso 18, tá? E os 10 mandamentos estão em Êxodo capítulo 20. Então vamos lá. Então são esses 4 tipos de leis. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma delas e depois nós vamos falar um pouco sobre as outras, ok? A lei cerimonial, como eu disse, ela estava relacionada ao santuário. Eu já fiz um estudo falando sobre o santuário, Gravei um vídeo falando sobre o santuário. Então, essas leis, elas mostravam como era para ser feito o serviço no santuário, ok? Como que era para ser matado o cordeirinho, como que era o sacrifício, o pecado de ignorância, quando alguma pessoa estava leprosa. Então, assim, mostrando a questão, o plano da salvação em forma de símbolos, ok? Se você quiser mais detalhes, volta lá o vídeo, você vai entender um pouco sobre o santuário. E essas leis, elas se cumpriram em Jesus, ou seja, hoje nós não precisamos mais matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro para obter o perdão dos nossos pecados, Porque as pessoas no Antigo Testamento, eles sacrificavam um cordeiro, assim como Deus havia orientado, e esse cordeiro simbolizava Jesus. Mas se você ler lá em Hebreus capítulo 10, do 1 ao 6, depois do 11 ao 14, Daniel capítulo 9, verso 27, Efésios 2:15 e Colossenses 2:14, vem mostrando de que quando Jesus morreu, essas leis deixaram de vigorar, porque não tinha mais necessidade. Por quê? Porque o verdadeiro cordeiro já havia sido sacrificado, ok? Eu vou ler apenas um desses textos com vocês. Nós vamos ler Colossenses 2:14, ok? E os outros textos vocês podem ler aí na casa de vocês. Como é 10 minutinhos, o tempo é bem curtinho, não dá para ler todos os textos. Então, Colossenses 2, verso 14, diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do santuário, que separava o lugar santo do Santíssimo, rasgou-se de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, ou seja, a arca da aliança que estava atrás, ali o povo que antes se vissem, a glória da arca morreria, nesse momento não mais morreram. Por quê? Porque o santuário, ali aquela parte do plano da salvação, que seria a morte do cordeiro, havia terminado, então não precisaria mais matar um cordeiro. É claro que o trabalho no santuário continua, mas agora no santuário celestial, isso também foi explanado no estudo passado. Mas o que dizer então da lei dos 10 mandamentos, Porque muitos dizem assim, não, Deus então cravou na cruz os mandamentos, então não precisa mais guardar nenhum mandamento. Será?
Será que depois que Jesus morreu agora nós podemos adulterar? Será que nós podemos matar? A Bíblia é clara em dizer que não precisamos mais sacrificar um cordeiro. Mas será que depois que Jesus morreu nós podemos agora matar e fica tudo bem, está tudo certo? Vamos ver? Jesus nos responde essa pergunta lá em Mateus capítulo 5, verso 17. Mateus 5,17, por lá pega a sua Bíblia, porque essas palavras veio dos próprios lábios de Jesus, e ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Olha o que Jesus disse, e aí no verso 18 diz assim, ó: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então os 10 mandamentos continuam em vigor, né? Porque nós precisamos, né, continuar obedecendo os nossos pais, não matando, não roubando, não adulterando, né? Não adorando ídolos, não fazendo imagem de escultura, ok? E assim os 10 mandamentos como Deus nos orienta, ok? Escrito pelo dedo de Deus. Ele diz aqui, até que o céu e a terra passem, nenhum i, né? Ou seja, nenhum i e nenhum tio, né? Nenhum acento sequer, nenhuma vírgula deverá ser tirado da lei dos 10 mandamentos, né? Porque nós vemos que essas leis são leis separadas, né? Qual foi a atitude de Cristo com relação à lei moral? Será que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele guardou os 10 mandamentos? Lá em João capítulo 15, verso 10, vamos ver o que Jesus diz. João 15, verso 10, olha que interessante, diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha o que Jesus disse, olha, se você guardar os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor, assim como eu, né, Jesus, tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus sempre foi obediente aos mandamentos. A fé em Jesus anula a obrigação de guardar os 10 mandamentos? Porque muitos dizem assim, não, agora nós estamos vivendo, né, debaixo da graça, né, e não da lei. Será que a fé em Jesus, a fé do sacrifício de Cristo que Ele fez por nós, anula? Agora não precisamos mais guardar a lei porque já somos salvos pela graça? Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Lá em Romanos 3:31, ele deixa bem claro aqui, inspirado pelo Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo escreve o seguinte, Romanos 3:31, diz assim, prestem bastante atenção: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Isso mesmo, né? E em outra parte ele diz que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Isso lá em Eclesiastes 12, verso 13 também diz, né? Que o resumo de tudo né? A suma de tudo que ele havia falado é: temei a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem, né? Estou falando aqui nas minhas palavras, ok? O que Jesus espera então dos seus seguidores? Vamos lá para 1 João? 1 João, o que Jesus espera de nós, né? Depois de ter morrido por nós, né? Feito um sacrifício imenso, dado a sua própria vida para nos conceder a salvação, o que Ele espera de nós? O que Jesus nos pede? 1 João 5, verso 2 e 3, diz o seguinte: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Olha aí, guardar os mandamentos de Deus não é algo penoso. Por quê? Porque quando eu obedeço a Deus, com certeza eu sou mais feliz. Sabe, nós vamos estudar, falar um pouco mais sobre esse assunto. Depois eu peço que vocês leiam Salmo capítulo 19, do verso 7 a 11. Mas uma reflexão que eu quero falar com vocês é a seguinte: nós não podemos obedecer a quem não amamos. Nós só conseguimos obedecer a Deus e os seus mandamentos se nós entendermos o grande amor que Ele demonstrou por nós. Jesus te ama, e quando Ele pede para você assim: filho, não adultera, não é porque Ele está tentando podar você de algo bom, não, é porque Ele está tentando evitar você fazer algo ruim, porque se você adulterar, você vai estar prejudicando
o seu cônjuge, vai estar prejudicando os seus filhos, vai prejudicar a outra parte da história, vai prejudicar a sua família como um todo, a sociedade, os seus vizinhos. Então, quando Deus pede, filho, não mate, Ele está dizendo que, filho, não faça isso, porque isso não é melhor para você, isso não é bom para você. Matar não é bom para ninguém, né? Quanto sofrimento vai trazer, né, se você desobedecer os mandamentos de Deus? Meu desejo é que você compreenda um pouco mais sobre a palavra do Senhor. As leis cerimoniais, sim, elas foram sim cumpridas na cruz, porque Jesus morreu e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os 10 mandamentos continuam em vigor. Nós temos as nossas leis civis, cada país tem a sua Constituição Federal. Então, algumas coisas que eram pedidas para o povo de Israel como nação, que aqui, por exemplo, no Brasil, não é lei, porque era uma lei relacionada a eles. A lei de saúde, nós vamos falar sobre ela um pouco mais para frente, em outro estudo, ok? Mas hoje eu quero dizer para você assim, Deus ama você. E o desejo de Deus é que você seja feliz. E para que você seja feliz e viva uma vida tranquila, você precisa obedecer. Porque quando você obedece o seu pai, e o seu pai sempre quer o melhor para você, com certeza você irá viver bem e feliz. Que Deus abençoe você grandemente, que eu possa ter contribuído de alguma forma para o seu crescimento espiritual. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigada por tua graça e bondade. Obrigada por essa pessoa que me ouve nesse momento. Que o teu Espírito Santo possa trazer o esclarecimento para a mente dela e que todos nós possamos nos preparar para a tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e eu espero encontrar você no nosso próximo vídeo. E lembrando, temos mais 13 vídeos que já foram publicados lá no canal, tá? Regilaine Medina. E você pode compreender um pouco mais sobre alguns assuntos que já foram falados e ficar ligadinho também no próximo vídeo, ok? Deus abençoe. No próximo estudo nós vamos falar mais especificamente sobre a lei moral. Vamos entender um pouco mais sobre os 10 mandamentos, quando foi escrito e quando ele terá então ali o seu cumprimento final. Tchau!